Olá pessoas, eu sou a Lari e hoje eu vim contar pra vocês quais foram os 10 melhores livros que eu li em 2017. Eu havia escolhido 17 livros pra essa lista, mas aí eu diminuí pra 10 e as séries elas vão contar como uma só, tá? 3 livros da mesma série que foram os melhores que eu li, eu não vou contar como 3 livros, beleza, Creuza? E eu também não escolhi só os livros que eu dei 5 estrelas. As minhas escolhas dependeram muito de como o livro me afetou emocionalmente, porque às vezes eu dou 4 estrelas pra um livro, mas ele foi muito arrebatador pra mim, mas eu achei alguns defeitinhos que... Enfim, lembrando que essa lista aqui não vai ter ordem de avaliação, ou seja, não vai ter primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Vão ser só os 10 melhores livros que eu li mesmo, sem ordem de classificação, nada disso. O primeiro dos melhores livros de 2017 foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro é uma distopia que se aproxima, infelizmente, muito da nossa realidade. Muitas das coisas que acontecem nele, a gente já pode ver acontecendo no mundo afora. Isso é muito, muito triste. Porque esse livro se passa num mundo onde as pessoas, elas perderam muitos dos seus direitos e principalmente, mas muito principalmente mesmo, as mulheres têm muito pouco direito agora. E as pessoas vivem também sobre algumas das regras da Bíblia que eles selecionaram lá, que um certo grupo que tomou parte do governo selecionaram. E aí nós temos também uma grande quantidade de mulheres inférteis nesse mundo distópico. E por isso, ali também existem as aias, que são as mulheres que vão para famílias mais ricas servir a essas famílias como barrigas de aluguéis, só que deturpado, não é mesmo? Porque barriga de aluguel se oferece, elas estão sendo obrigadas ou elas vão ser meio que deportadas ali e viver num lugar muito, muito pior. Ou seja, vocês imaginem a situação dos Estados Unidos, né? Esse livro foi muito bem falado esse ano, assim como a série que foi inspirada nele, The Handmaid's Tale, que foi uma das melhores séries do ano também. Se eu fosse fazer um quadro melhores séries do ano, com certeza ela entraria. É um livro muito pesado, que fala sobre um assunto muito importante, um livro que todo mundo deveria ler, deveria dar uma chance, porque eu acho que tem um aprendizado ali que a gente precisa dar mais atenção, perceber e pensar um pouco que, gente, onde que a gente tá, que a gente tem lugares do mundo que já fazem coisas que a gente acha horríveis nesse seriado, mas que já existem na vida real. Eu tenho uma resenha específica só pra ele. Não tá lá essas coisas porque foi uma das primeiras do canal, mas caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse livro, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards ou lá na descrição, tá? Porque dependendo, vai ter muita coisa no card, não vai caber. Assim como todos os livros que eu tiver resenha daqui, eu vou deixar também na descrição, então se vocês quiserem saber mais a fundo sobre eles, pode procurar lá, tá? O segundo melhor livro foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro faz uma crítica master, super, mega incrível com o socialismo. E ao mesmo tempo ele consegue ser um livro super, super leve. Ele conta a história de alguns animais de fazenda que se revoltam contra os seus donos e começam a viver ali entre si, em sociedade. Eles vivem numa espécie de socialismo mesmo, que no começo dá até certo, mas depois vai virando um desastre. É super engraçado e ao mesmo tempo faz uma coisa assim, tipo, muito inteligente, inteligentíssima. Eu já falei aqui no canal uma vez, eu preciso falar de novo, que eu preciso pesquisar mais sobre isso, sobre como tudo isso é retratado de verdade, sabe? Porque eu li, entendi e tudo mais, o ponto do livro, mas eu não sei assim, porque tem todo um contexto histórico, Stalin, Lenin, etc. Eu preciso pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre isso também, e eu acho que eu recomendo pra todo mundo fazer isso também, e ler o livro primeiro, sério, que vocês vão ficar com vontade de fazer essa segunda coisa aí, e vocês vão adorar o livro, eu acredito, né? Agora nós vamos entrar na área da fantasia, e tem muitos livros, sim, e a primeira série é da nossa maravilhosíssima Cassandra Clare, com Dama da Meia-Noite e Senhor das Sombras, que foram os dois livros eu li esse ano, eu li Dama da Meia-Noite esse ano também, sei que lançou ano passado, mas pra quem não conhece a Cassandra Clare, ela escreve sobre as crônicas dos Caçadores de Sombras, ela tem várias séries, tipo 3 até agora e mais alguns livros soltos sobre o mundo dos Caçadores de Sombras, que foi um mundo que ela criou, e é um mundo de fantasia super, super bem elaborado, super incrível, super maravilhoso. Arrebatadores acabaram com o meu coração, tá? Meu coração ainda tá no chão. Com certeza foram dois dos melhores livros que eu li esse ano também. Eu não vou falar sinopse aqui porque pode ser spoiler pra quem ainda não leu Os Instrumentos Mortais, tá? Que vem antes dessa série e ainda tem As Peças Infernais que vem ainda antes. Meio confuso, mas se vocês pesquisarem tem vídeos aí na internet explicando como ler as crônicas dos Caçadores de Sombras. O quarto melhor livro foi Sonhos com Deuses e Monstros, da Laini Taylor. Esse livro é o terceiro livro e último livro da trilogia Feita de Fumaça e Osso, que é uma das melhores trilogias de fantasia que eu já li na minha vida.
As duas séries da Sarah entraram pra essa lista porque as duas arrebataram meu coração de uma forma irreversível. A primeira delas foi Corte de Espinhos e Rosas. Só um minuto que eu vou pegar o livro aqui. Esse é o primeiro livro, tá? Mas não é o melhor deles. Pra mim, os melhores foram os dois últimos, que foram Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruínas. Eu sei que eu já falei muito sobre ela aqui no canal, mas eu vou dar um resumo da sinopse do primeiro livro, que é Corte de Espinhos e Rosas. Basicamente, esse livro vai contar a história de uma garota, a Fira. Ela vive em um mundo que é um mundo dividido entre féricos e humanos. E ela vai acabar matando um lobo férico e tendo que pagar por isso, indo viver nas terras féricas. Então vem um férico buscar ela e aí ela vai. Você pode não dar nada pro primeiro livro, mas, gente, esse livro aqui eu já falei 1000 vezes, mas estou falando a 1001ª. E ele é arrebatador, foi o melhor livro que eu li esse ano. Se eu tivesse que escolher um pra ficar no primeiro lugar, seria Corte de Névoa e Fúria. O terceiro livro também é maravilhoso. Depois, ainda falando sobre a Sarah, eu também li Trono de Vidro esse ano. E foi a primeira série que ela lançou, na verdade. Foi antes de Corte de Espinhos e Rosas. E os meus livros favoritos da série, apesar de eu gostar dela inteira, ela inteira é maravilhosa, são Herdeira do Fogo, que é o terceiro livro, Rainha das Sombras, que é o quarto livro, e Império de Tempestades, que é o quinto livro. Eu peguei o tomo 2 aqui porque eu gostei mais dele, mas na verdade é um livro só aqui no Brasil que dividiram. Sobre Trono de Vidro. Trono de Vidro também é uma fantasia. Vai contar a história da Celaena Sardothien. A Celaena, ela é uma assassina, é a melhor assassina do reino, e ela tá presa. E eis que ela vai receber uma proposta do príncipe do reino pra ela poder ser liberta, tá? Ela vai receber essa proposta aí. E se ela fizer, se ela cumprir com esse acordo que eles vão fazer, ela vai poder ser liberta e ela vai poder viver aí a vida dela de novo, né? Só que ela vai ter que fazer umas certas coisinhas aí também para o reino. O próximo livro dos melhores do ano é A Promessa da Rosa, da Babi Assette. Esse foi o primeiro livro de romance de época que eu li e me apaixonei. É um livro nacional e, gente do céu, é muito bonito. Ele é cheio de reviravoltas, tá? Ele vai contar a história de uma menina que ela não é a perfeita dama, ela gosta de ser livre, sabe? É uma mulher à frente do tempo dela. E aí ela vai conhecer um cara e vai achar que ele não é nada demais e vai ter um casinho com ele, que naquela época ter um casinho, tipo, dar uns beijinhos já era desonrar a mulher, né? E aí isso vai ter algumas consequências, tem várias consequências pra ela, porque ela é desse jeito, porque a personalidade dela não aceita ser submissa. E esse livro, entendeu? Um romance que sim, senhores. Já mudando para a área do terror, eu já falei sobre esse livro milhares de vezes aqui no canal também, que é O Iluminado, do Stephen King. Esse livro vai contar a história de uma família que vai passar o inverno em um hotel, porque o Jack, que é o pai dessa família, ele conseguiu um emprego lá. E esse hotel é super isolado e eles vão pra lá no inverno, ou seja, vai dar merda. Esse hotel também tem fama de ser conhecido por ser mal assombrado, né? Então tem, tipo, coisa ruim acontecendo lá. É o livro mais aclamado do Stephen King. E, gente do céu, que livro maravilhoso! E o próximo livro, já estamos no 9º livro, é O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Esse livro conta a história de alguns exploradores que vão parar aí em um planeta que é governado por macacos e em que os humanos são submissos, os humanos são como animais. É um dos livros de ficção científica mais aclamados e eu acho a importância dele muito grande. E o último livro é especial porque ele tem muita diversidade, foi um dos melhores livros que eu li esse ano por isso também. E porque ele é um livro super leve, ele é um YA que fala de um assunto super atual e um assunto super importante, com uma diversidade incrível. Esse livro é Simon versus a Agenda Homo Sapiens, da Beck Albertalli. E ele conta a história de um menino, Simon, e ele é gay e ele tem medo de se assumir por algumas razões. Nenhuma delas é muito relacionada à homofobia, mas sim a outros motivos que, assim, gente, são muito emocionais e muito pessoais. Esse livro vai ter um filme lançado em breve e eu tô super ansiosa pra assistir. E vai ser um filme estreado também pela Catherine alguma coisa, que eu esqueci o sobrenome dela, mas a menina que fez 13 Reasons Why. E eu acho que esse filme vai trazer mais pessoas, talvez, pra ler mais o livro também. Mas além disso, e principalmente, mais gente pra conhecer uma história que, embora seja de ficção, retrata muitos sentimentos de muitas pessoas. Me tocou muito. E apesar de não ter sido perfeito, eu escolhi colocar ele, não Tartarugas Até Lá Embaixo, por exemplo, que também foi um livro super importantíssimo e ainda foi desse ano, então vou fazer uma menção honrosa aqui pra Tartarugas, já que esse livro fala sobre saúde mental e isso é uma coisa super importante também de ser tratada em livros. Mas eu escolhi Simon porque ele me tocou numa parte mais fundo
do que Tartarugas. Eu acho que os dois me tocaram, na verdade, os dois foram muito, muito incríveis. Mas não sei, eu escolhi Simon porque eu senti que ele tinha que estar nessa lista. Antes de terminar, quero fazer uma menção honrosa a um livro que eu ainda não terminei de ler, mas que eu pretendo terminar antes que o ano acabe. E que eu tenho quase certeza que vai ser um dos melhores do ano também. Então eu já vou deixando a menção honrosa aqui pra It, A Coisa, do Stephen King, que também é um livro que eu tô apaixonada. Eu já li mais ou menos umas 300 a 400 páginas. É um calhamaço que eu tô penando um pouco pra ler, porque cada vez que eu olho pro tamanho dele, eu falo, meu Zeus me ajuda. Mas na hora da leitura, se você se concentrar e se você entrar mesmo na história, você acaba percebendo que ela é muito profunda, que ela dá, assim, uma satisfação pra quem tá lendo um livro, porque o Stephen King, ele é super detalhista e ele sabe contar uma história, principalmente uma história de terror como ninguém. Eu já estou virando fangirl do Stephen King, assim como eu estou da Sarah J. Maas. Pessoal, eu preciso terminar esse vídeo agora porque está acabando a memória do meu celular. Então, tchau, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um feliz ano novo pra todo mundo. Não se esqueçam de deixar o gostei também, já tô misturando tudo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.